Você sabe a história do Oh Yun-nam, o criador, o principal líder dos jogos ali em Round 6 da primeira temporada, o velhinho lá? Você sabe como ele criou o jogo? Você sabia que na série existem muitos detalhes sobre o passado dele, que indicam inclusive sobre como ele criou o jogo e o porquê? Muitos detalhes que inclusive muita gente não comenta sobre, pois é que nesse vídeo eu decidi trazer a história completa sobre esse personagem, até hoje a gente sabe tudo que foi citado, que pode ajudar a gente a entender mais ainda sobre o que tá por trás desse jogo sinistro, né? Se você quiser saber, se quiser entender, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Round 6, mas agora um vídeo focado especificamente num personagem, que é o Oh Yun-nam, né? O velhinho da primeira temporada, porque esse, se não é o personagem mais importante, porque ele não é o protagonista, ele é um dos, porque tudo isso dessa série só acontece por conta dele. Assim, tem outras pessoas envolvidas, mas principalmente por conta dele. Vamos explicar tudo que a gente sabe, vários detalhes, mas antes deixa esse like que ajuda muito na divulgação e se inscreva no canal, não se esqueça, esse ano ainda já tem a terceira temporada da série, a gente vai cobrir tudo aqui. E é o seguinte, Oh Yun-nam, né, conhecido por muitos na boca do povo aí como o velhinho da primeira temporada, ou também conhecido como o primeiro grande plot twist da série, a primeira grande surpresa, né? Primeira temporada inteira a gente vendo esse personagem com o número 001, como se fosse um jogador comum, que assim, por ser velhinho ia ter muita desvantagem, a gente sabia que ele ia morrer logo, ele morre entre aspas, mas no final a gente descobre que é ele que tá por trás disso tudo, ele é o criador desse jogo, ele era o anfitrião, o brabo, o topo da cadeia ali total. Só que assim, existe muito mistério por trás disso ainda, mesmo que ele morreu na primeira temporada, muita coisa não é lembrada que é citada ali, que ajuda a gente a entender sobre a história, principalmente entender a parte sobre como o jogo foi criado, por que o jogo foi criado, quem era esse cara no passado. Justamente por isso eu decidi trazer esse vídeo resgatando o máximo de pontos que a gente tem citados lá na primeira temporada, com alguns ali da segunda, claro. E é o seguinte, indo do início, né, o que se sabe sobre ele, inclusive desde a infância. A gente não tem imagens, obviamente, da infância dele, mas o que é citado na primeira temporada é que Oh Yun-nam sempre gostou de se divertir, desde quando criança, né, que é a fase que as pessoas mais querem se divertir, mas desde essa época ele brincava muito com os amigos até ficarem entediados. Ele brincava de diversos jogos que a gente vê no próprio Round 6, que ele inclusive trouxe pra lá, né, pra eliminando as pessoas, sendo que tem um destaque pra alguns que são os que ele tinha melhor desempenho. De acordo com ele, o Batatinha Frita 1, 2, 3, o primeiro dos jogos, né, o mais clássico de todos, ou Red Light, Green Light, na tradução ali em inglês, esse era um dos jogos que ele sempre foi muito bom, e não é à toa, né, que quando acontece esse primeiro jogo, ele é o primeiro a chegar na linha de chegada, sem muito medo, mas ali não dava pra suspeitar dele ainda. Outro jogo que ele cita ser muito bom é o próprio Marbles, que é o nome que chamam na série, né, que a gente conhece muito como bolinhas de gude. Ele era muito avançado e muito bom nisso aí. E por fim, o Cabo de Guerra, que ele cita ser muito bom e que ele raramente perdia. Nesses três jogos ele raramente perdia, especialmente no Cabo de Guerra, porque ele tinha uma técnica, que inclusive essa técnica é um dos pontos que salvam os jogadores ali, o time do Jihan, né, quando eles jogam o Cabo de Guerra. E assim, da infância dele a gente só tem esses detalhes, o que se sabe é que em algum momento ele cresceu, casou e teve um filho. O que ele cita é muito sobre essa questão da família dele. E pela primeira temporada, se você até assistir novamente, você vai ver o quanto esse personagem é extremamente apegado à sua família. A gente tem, né, o próprio jogo do Marbles lá, né, das bolinhas de gude, que acontece num cenário como se fosse um bairro ali, mais simples da Coreia, que o próprio Oh Yun-nam fala pro Jihan, apesar de estar simulando ali, ser um jogador comum, ele fala que era ali que ele morava. Agora, não dá pra saber exatamente até hoje, né, se a verdade é que ele morava nesse local na infância, que ele teve uma infância simples. É bem provável que ele morava nesse local na infância e reproduziu isso no jogo pra lembrar, até porque na atualidade, na vida atual dele, não fazia o mínimo sentido dele morar num local desse, porque ele era um magnata milionário já. Sim, em algum momento ele se casou, teve um filho e se tornou um magnata milionário. Seria um empresário de muito sucesso, com muito dinheiro. E assim, antes mesmo da gente direcionar pra questão do jogo, uma questão importante é que a galera é muito intrigada nessa questão da família dele, que a gente não tem detalhes além. Por exemplo, sobre a esposa, não se sabe se ela continua viva nesse momento da história, se nesse momento lá da primeira temporada ela já tinha morrido, o que aconteceu, se ela tava em casa, se mora numa mansão lá na Coreia, alguma coisa assim, se ela é ligada aos jogos, se ela trabalha
não se sabe, e principalmente sobre a questão do filho. O filho é o que ele mais cita na primeira temporada pro Ji-han, e existem diversas teorias desde a primeira temporada de que o próprio Ji-han seja o filho dele, né, já que não é citado sobre o pai do Ji-han o que aconteceu. Sobre a mãe dele é citado na primeira temporada, mas no final que ele sai do jogo ele descobre que ela morreu, mas o pai não tem nada, então tinham muitas teorias de que ele poderia ser o filho, por isso o Oyuna ajudou a proteger ele e tudo mais. Só que ao mesmo tempo também a galera gosta de teorizar muito, até porque tem mais indícios do que do Ji-han. A galera teoriza muito sobre o In-ho, que é o 001 dessa segunda temporada, né, um ponto que ele segue o conselho do cara, então tipo, ele vai do mesmo jeito, seria o conselho do pai que ele tá seguindo. A questão também dele ser o frontman influencia muito nas teorias. Seria provavelmente o cara que ficou como o herdeiro dos jogos ali, depois que o Oyuna morre, então por que ele deixaria uma pessoa qualquer que não fosse o filho? A gente sabe que o In-ho, né, o frontman, ganhou o jogo de número 28 lá em 2015, depois, provavelmente, pela questão da esposa que morreu, por ter perdido o filho, ele ficou sem motivação de vida e o Oyuna mandou uma proposta pra ele trabalhar com ele como supervisor. Fora que nessa segunda temporada a gente descobre que o In-ho não gosta de leite puro, ele cita isso quando ele tá infiltrado lá, e na primeira temporada o Oyuna cita que o filho dele também não gostava de leite puro. Então tem várias coincidências, tem mais coisas ainda, mas no final das contas não se sabe verdadeiramente ainda quem é o filho do Oyuna. Como eu já disse em outros vídeos, também tem a possibilidade de ser alguém que ainda não apareceu na série, sabe? Alguém que ainda vai aparecer, é um líder que tá lá escondido ainda acima do frontman, é um herdeiro e tal, que vai aparecer como vilão na terceira temporada. Muito provavelmente na terceira a gente vai ter essa resposta sobre a questão do filho, mas o foco não é o filho, nem a esposa, nem nada. É um mistério, mas o foco é o Oyuna mesmo. Por quê? Continuando o que a gente sabe da história dele, é aí que chega o ponto que se conecta com a origem do jogo, até onde a gente sabe. Na história, por conta do Oyuna ser uma pessoa que se ressalta muito como alguém que sempre gostou de se divertir, inclusive o motivo dele entrar no jogo é porque ele quer se divertir, por conta desse ponto e de algumas revelações dele, dá a entender em algum momento, sendo um magnata, empresário e tudo mais, ele não estava vendo muita graça mais na vida. O que dá a entender, então, foi que a partir daí ele teve a ideia de criar esses jogos por caráter de diversão. Ele fez amizade com alguns dos clientes dele ou pessoas ligadas à empresa dele e tudo mais. Lembrando que a gente não sabe exatamente do que a empresa dele é. Existe muita possibilidade de ser algo financeiro, já que na primeira temporada a gente vê que quando o recrutador vai oferecer vagas para os jogos ali, ele já vai diretamente nas pessoas, que eles já estudaram a pessoa antes do recrutador abordar, já sabem as dívidas que as pessoas têm no banco exatamente e tudo mais. Nessa segunda temporada a gente tem mais indícios disso, então para eles saberem sobre isso, eles têm que ter uma ligação financeira com alguma coisa, então é bem possível que o próprio Oyuna tenha uma conexão muito grande com grandes bancos, alguma questão muito financeira, o que facilitou para ele no início, nessa ideia de criar os jogos, de encontrar as pessoas que devem grandes valores milionários e não pagam, simplesmente são desleais, que eles consideram inclusive como lixo nos jogos, então justificaria ele colocar essas pessoas nos jogos ali. É aí que, com base na lista que a gente vê que o Jang-ho, o policial disfarçado, encontra na primeira temporada, que eles criaram os jogos lá em 1988. Pelo zoom que tem na lista lá, a gente consegue ver claramente que o primeiro jogo de Round 6, que inclusive o nome original que tá lá na série, na lista mesmo, escrito na versão coreana, é Round 6. O jogo de número 1 foi vencido pelo jogador 174 e aí seguiu, um jogo por ano. Muito provavelmente no início a estrutura da ilha e outras coisas, as regulações e tudo mais, eram coisas muito mais simples, e eles foram evoluindo tudo isso até se tornar o que tá no momento que a gente vê da primeira e da segunda temporada, muito com o auxílio financeiro dos magnatas milionários que o Oyuna convidou pra participar, pra se divertirem lá no início, e alguns deles se tornando esses VIPs que a gente vê na primeira temporada, e que eu acredito, inclusive, já falei em vídeo, que não devem ser somente esses 6 VIPs que a gente vê na primeira temporada, que a primeira temporada só mostra 6, né? Eles revelam que assistem de casa, então devem ter outros ainda em diversos outros locais do mundo. Com o passar do tempo, esse jogo deve ter ido se popularizando e mais VIPs se ligaram a isso, provavelmente com uma taxa de investimento mínimo para poder entrarem, sendo que realmente eles apostam em cada jogador ali, provavelmente tem um limite de tempo para apostar em cada um, e torcem para que o seu jogador ganhe, para que volte o dinheiro ou percam o dinheiro. Basicamente o jogo funcionando como um grande cassino para milionários, né? E cassino a gente sabe que quem ganha mais é a própria casa. E assim o jogo vai se modernizando com o passar dos anos, foi justificando mais, cada vez mais tecnologia, cada vez mais jogos mais elaborados, sendo que todo ano, sempre quando tá chegando nos últimos jogos, o Oyuna, né, que é o anfitrião do negócio, envia um convite para cada um dos VIPs que estão assistindo e apostando das suas casas, para que possam comparecer presencialmente e tenham ainda mais diversão.
divulgação. E ele recebia ele sempre lá, a não ser pelo jogo lá de 2020, que é o último jogo que ele participou. E que sim, pelo que conta a história, nesse ano ele decidiu participar por ele gostar muito da diversão do negócio. Ele já se divertia vendo os outros VIPs apostando e cumprindo o propósito que aparentemente ele criou o jogo para esses milionários, mas ele quis se divertir mais, já que ele tava com os dias contados. Não se sabe o exato ponto na história, mas na primeira temporada, no jogo de 2020, ele já tinha descoberto um tumor no cérebro, que tava em fase terminal. Ou seja, mesmo milionário, bilionário, com todo esse império nas mãos e tudo isso, em algum momento ele ia morrer, por isso ele decidiu entrar pra participar ali. Esse tumor que, inclusive, deve ter sido um motivo que ajudou também ele recrutar o frontman, né? Independente dele ser filho ou não dele, ele precisava de alguém pra tocar o jogo, né? Independente se o frontman é o líder máximo agora ou não, sabendo que ele tava com os dias contados e que precisava de alguém pra poder tocar o negócio e que o jogo continuasse depois da morte dele, foi lá em 2015 que ele notou que o Inho ganhou o jogo, que era uma pessoa que não tinha mais muitas motivações de vida, mesmo tendo toda aquela bolada de dinheiro na mão, e fez a proposta pra ele ser o novo supervisor, virar o frontman. Foi aí que esse cara virou. E assim, um ponto sobre o jogo da primeira temporada que é importante também a gente frisar. O fato dele ter se colocado na posição de participar daquele jogo ali de 2020 e tudo mais, apesar dele provavelmente ter avisado pros guardas e os supervisores protegerem ele sempre, ainda assim colocava ele em risco, tá? Esse é um ponto. Por exemplo, no apagar das luzes, na famosa rodada extra, em que eles dão coisas pras pessoas se matarem no escuro, ele teria chances de morrer. Provavelmente colocaram ele num quartinho, esconderam ele de alguma forma, mas tinha sempre o risco. Mas ele assumia esse risco porque era a última grande oportunidade dele se divertir ali. Sendo que no jogo das bolinhas de gude é o momento em que ele forja sua morte, muito provavelmente já combinado com o pessoal de todo o jogo ali, né? Ele cede tudo ali pra que o Jihan vença e continue no jogo, e a gente vê ele pela última vez de fundo, um dos soldados apontando a arma pra cabeça dele, e quando o Jihan já sai de vista dele, a gente escuta o tiro. Mas que o tiro não foi dado nele. Nesse momento, simplesmente ele voltou lá pra base, pra central, e ficou lá escondido. E é aí que tá alguns pontos que a galera não se lembra, extras do momento em que o Oyuna morre, né? No caso, em 2021, né, um ano depois do jogo 33, lá do Round 6, que foi o que o Jihan ganhou, mas que ele tava se negando a gastar o dinheiro, o Oyuna envia uma carta pro Jihan e convida ele pra visitar ele nos seus últimos momentos. Ali a gente tem uma prova visual maior sobre as condições financeiras do Oyuna, né? O local onde o Jihan é convidado pra poder visitar ele é num apartamento, num prédio todo espelhado em um bairro muito chique. Ali ele revela sobre como o seu tumor cerebral evoluiu e vai contar suas motivações pra ter criado tudo isso e manter tudo isso. Ele revela pro Jihan ali que ele era extremamente rico. Aqui a gente tem um detalhinho anexo, né? Que ele começou sua riqueza emprestando dinheiro. Então ele é especialista em pessoas que devem desde antes de criar o jogo. E ele criou justamente pra diversão, a diversão dele, das outras pessoas ligadas a isso, que apostam, mas também como um serviço que ele acredita pros jogadores. Mesmo que a maioria deles morra ali, ele acredita que estava prestando um serviço de dar algo útil e legal, divertido pra eles fazerem nas suas vidas, por conta das vidas monótonas e tristes que viviam lá fora. Além da oportunidade, bem difícil, mas a oportunidade delas salvarem suas vidas e ganhar dinheiro. E assim, aqui tem um ponto, dá a entender que ele vê os jogos como um teste, pra ver o lado bom das pessoas, se existe realmente. O que ele percebe cada vez mais que não tem. Justamente por isso ele adotou uma visão pessimista sobre essa natureza do ser humano, de que ele é mau. E aqui ele revela pro Jihan a razão pela qual deixou ele viver, porque ele fez parte disso, do Jihan ter se mantido vivo, de ter se entregado ali no jogo das bolinhas de gude pro Jihan prosseguir. A explicação dele é porque gostou de jogar com ele. É uma explicação extremamente rasa e simples, que ele se divertiu tanto que gostou dele e deixou ele viver. Esse é um outro indício de que o Jihan, na verdade, pode ter uma importância maior pro Oyuna, mas o Oyuna não revelou ali, às vezes familiar, né? Então, assim, muita gente assiste a segunda temporada sem relembrar desses vários elementos da primeira e se questiona sobre a criação do jogo, sendo que a maioria das coisas tá lá. Mas, claro, que ainda faltam alguns elementos. Por exemplo, a questão familiar, a esposa dele, o paradeiro, quem que é o real filho dele, que isso deve ser revelado na terceira temporada, o real trabalho dele e a real conexão dele com os sistemas financeiros que ajudam nesse recrutamento e com governos e polícia que aparentemente encoberta tudo isso por vários anos. Além do ponto de quem realmente são os VIPs. Esses são os maiores mistérios que ficam ainda, mas a parte sim, mais bruta da explicação a gente tem. Coloca nos comentários se você lembrava de tudo isso ou se tinha alguma coisa que você tinha esquecido. Se quer mais curiosidades assim, não deixe de me seguir. A gente vai estar cobrindo sempre o Round 6 em todos os detalhes. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. Já já eu tô de volta. No mais é isso aí, um abraço. Fui!